Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de mitos e verdades sobre a aposentadoria no Brasil. A aposentadoria no Brasil vai acabar? Essa é a pergunta que a gente mais escuta nas redes sociais, rodas de conversa e além de algumas reportagens alarmistas. E por que tanta gente fala do fim da aposentadoria no Brasil? A maioria é gente oportunista, interessada em vender cursos de investimentos e prometendo a fórmula mágica de gerar renda passiva. São os pseudogurus, especialistas de internet. Aquelas pessoas que estão mais interessadas em criar uma dificuldade para vender facilidade. Então, são pessoas que normalmente não criaram patrimônio em cima de coisas sólidas. Eles criam essa imagem, então é fake em cima de fake, e ali a pessoa vira uma celebridade, começa a vender cursos, e acaba gerando essa pane desnecessária. E a aposentadoria nunca vai acabar no Brasil por três motivos. Eu vou falar basicamente aqui quais são. Um é financeiro, o outro é histórico e o outro é estrutural. O motivo financeiro, que é o primeiro, é que para a União a Previdência é um excelente negócio de arrecadação. O motivo 2 é o histórico mundial. Nenhum país do mundo jamais parou ou quebrou uma Previdência Social. E o motivo 3 é estrutural. O Estado ele tem outras formas de financiar e os benefícios além da folha de pagamento. O motivo primeiro, explicando com mais detalhes, para a União é um excelente negócio por alguns motivos. Para cada R$ 100 de massa salarial que vai para os empregados, a União recebe 40, em torno de R$ 40 só de previdência social, que ela desconta de 8 a 12% do salário do empregado e a empresa entra com mais 28%. Então aí dá uma média aí de 40% de contribuição para a previdência mensalmente. Então, jamais nenhum governo, seja ele de partido que for, não vai ter o menor interesse em acabar com essa fonte de renda, porque para o governo isso é uma mamata, porque é uma fonte segura, é, direto na fonte, automática, e a empresa não tem como fugir disso, e muito menos o empregado. E por que o governo não abriria mão disso? Esse é um problema comum, mas a solução nunca falhou. A maioria dos países do mundo tem sistema de previdência deficitário, uns mais, outros menos. A aposentadoria é, no fundo, uma questão de seguridade social. É um pacto que nenhum país abandona. Nenhuma nação jamais parou com seu sistema de aposentadoria. Elas entram em dificuldades, como a Grécia, alguns anos atrás, que chegou ao colapso, mas mesmo assim se reergueu, reinicia, dá um jeito e segue a vida. Existem, o terceiro motivo é que existem outras formas de financiamento à Previdência. Então, além disso, a gente tem que considerar que a Previdência ela participa de um caixa único da União. Ali o Tesouro, de qualquer forma, ele vai bancar. Por exemplo, se der uma pane na Previdência, ele vai ter que realocar, seja da segurança, da saúde, da educação, isso é a coisa mais comum do mundo. Sempre o governo tem alguma dificuldade financeira em uma área, ele vai realocar na outra. É muito comum, por exemplo, cortes na educação. Tem um problema, vai lá e faz o corte na saúde. Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, não é nenhuma novidade que em algum momento, se a Previdência entrar em colapso, o governo tire isso de outra fonte. Até porque tem vários impostos que podem cobrir. Existe PIS, COFINS, IPI. Aí você pode dizer, mas a finalidade do IPI é outra. Tudo bem, isso aí é teoria. Na prática, quando o governo quer, ele vai lá, realoca, faz, desfaz. Isso aí é um caixa livre. Existe legislação para isso, existe aquele arcabouço fiscal, mas o governo sempre dá um jeito, sempre deu e sempre dará. Então, é pura ilusão achar que a Previdência uma hora vai acabar. A gente sabe que isso, para o governo, é uma mão na roda. Então, o governo jamais faria isso. Até porque tem um outro problema que é a Seguridade Social. Se ele para a Previdência, essa população que vai chegando na velhice geraria o caos social. E aí o governo teria que fazer uma outra forma, sei lá, uma espécie de Bolsa Família para a terceira idade. Isso é uma coisa que é inexorável. De alguma forma ela virá. Até porque o trabalho está mudando e a forma de financiar a Previdência também vai mudar. Essa forma que existe hoje, ela foi criada 100 anos atrás. Com a maquinização da agricultura, com a robotização das fábricas, o uso da inteligência artificial,
muitos postos de trabalho irão desaparecer e não haverá emprego para todo mundo. E de alguma forma o governo vai ter que se arranjar e fazer essa compensação. Eu acredito que no futuro haverá uma espécie de Bolsa Família para o pessoal que não se preparou, que não se programou, porque o governo não tem como deixar essa parcela da população à margem da sociedade. De alguma forma o governo vai encontrar um jeito, vai achar um mecanismo de fazer essa cobertura social. É o caso que, por exemplo, a Noruega já está fazendo. Elas têm um fundo soberano que consegue uma renda para toda a população. Alguns países que são mais organizados já estão se preparando para isso. Outros não, vão deixar para a última hora, lá para o segundo tempo da prorrogação. Mas mesmo assim, todos vão achar. Então isso aí não é um problema que a gente tem que se preocupar. Então, recapitulando, os 3 motivos que garantem que a Previdência não vai acabar. O primeiro é financeiro, a gente já falou que para a União é uma excelente fonte de negócio. O segundo é histórico, nenhum país do mundo nunca quebrou, nem mesmo a Grécia, lá nos seus piores dias, quebrou a Previdência. E o terceiro é estrutural. De alguma forma o governo vai resolver isso aí, tá certo? Então, esse é aqui fica as minhas considerações. Quem tiver alguma dúvida ou sugestões, pode colocar aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. Fale também a sua opinião disso, o que você acha do futuro na Previdência no Brasil, e deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Nos próximos vídeos a gente volta a falar sobre esse assunto. Inclusive vai ter um outro vídeo sobre previdência privada, a gente vai ter outras formas de fazer previdência pessoal. Todos esses vídeos a gente vai preparando e vai colocando aqui no canal, e eu conto com o apoio de vocês. Qualquer sugestão é só colocar e a gente vai gerando os vídeos, tá bom? Felicidades e sucesso!